Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre eletrólise ígnea. Então, o nosso papo começa com uma pergunta, assim, uma informação legal, que é, a gente obtém o alumínio metálico desses da latinha, que a gente tá no nosso dia a dia em vários objetos, a partir de um mineral, que é a bauxita, que ela é basicamente óxido de alumínio. E a pergunta é, como a gente transforma, então, um mineral em um metal puro para a gente usar nos nossos objetos? A gente consegue fazer essa transformação através de um processo eletroquímico chamado de eletrólise. A eletrólise vai ser uma reação não espontânea, mas ela acontece. Mas para ela acontecer, para essa reação não espontânea acontecer, eu preciso, no caso, de uma fonte externa de energia. Então, eu vou dar energia, eu vou dar uma carga elétrica para essa reação poder acontecer. E para isso acontecer também, eu preciso de um meio condutor, que pode ser uma substância fundida ou uma solução aquosa. Esse meio condutor é para o quê? Conduzir esses elétrons da reação. No vídeo de hoje a gente está falando de eletrólise ígnea, então a gente vai estar falando de substâncias fundidas. Aqui então, seguindo na eletrólise ígnea, eu apresento para vocês uma célula eletrolítica. Então, a célula eletrolítica vai ter alguns componentes. Aqui nós temos uma bateria que tem um polo positivo e um negativo, que vai ser nada mais do que a minha fonte de energia. Aqui nesse vaso eu vou ter a minha substância fundida, que no caso eu coloquei que é o NaCl. Quando a gente funde ele, a gente vai ter o quê? Os íons Na+, e os íons Cl- aqui. Então a gente vai ter íons para conduzir esses elétrons. Além disso, nós vamos ter dois eletrodos, que normalmente são utilizados eletrodos inertes, como de carbono, platina. De carbono, no caso, é eletrodo de grafite. Então, a minha bateria vai me fornecer uma fonte contínua e a gente vai ter dois polos, um polo negativo e um polo positivo. Para o polo positivo, vão migrar o quê? Os ânions, no caso, os ânions Cl-, porque positivo vai sair negativo. Se para cá estão migrando os ânions, esse eletrodo a gente vai chamar de anodo. E como a gente está vendo, nessa reação do ânion, a gente tem o Cl- indo para Cl2. Substâncias simples têm NOx zero, então aqui está acontecendo uma oxidação. Já no polo negativo vão estar migrando os cátions. Aqui eu botei o Na+. Se estão migrando os cátions, esse eletrodo vai ser chamado de cátodo. O correto seria ânodo e cátodo, mas eu aprendi anodo e cátodo, então é assim que eu falo. No Rio muita gente fala assim. E no cátodo vai estar acontecendo então as reações de redução. Então aqui a gente tem o sódio mais indo para sódio zero. E qual vai ser então a reação química que vai estar acontecendo nessa pilha? É 2 NaCl gerando 2 de sódio mais o Cl2-. E esse potencial, essa reação vai ter um potencial químico. E a partir desse potencial a gente vai conseguir saber qual a carga de energia eu tenho que colocar. Por quê? Deixa eu limpar aqui. A DDP aplicada nessa bateria tem que ser maior do que a DDP da reação espontânea. Então, esse é o nosso próximo tópico, que é o cálculo da carga elétrica. Qual a carga elétrica que eu tenho que dar para conseguir fazer essa reação acontecer, essa eletrólise acontecer? A carga elétrica ela pode ser dada através de uma corrente contínua. E a corrente contínua, a gente vai ter aqui I, que é a corrente elétrica, que é em ampere, vai ser igual a carga elétrica sobre o tempo
em segundo, a carga elétrica em Coulomb e o tempo em segundo. Então, se ele me dá uma corrente elétrica e um tempo, eu sei a carga elétrica que eu estou dando para aquela reação. Além disso, a gente tem a constante de Faraday, que me diz que ela diz, na verdade, a constante de Faraday é 96.495 coulombs por mol. Ou seja, ele me diz que a cada 1 mol de elétron eu tenho a carga elétrica de 96.495. Para deixar mais claro, eu fiz assim, eu separei que 1 Faraday para 1 mol de elétrons é 96.495. A gente usa muito essa relação de 1 mol para a quantidade de carga. Vamos então fazer um exemplo para ver se a gente entendeu isso. A gente vem aqui então com essa pergunta. Qual a corrente elétrica I deve ser aplicada por 50 segundos T para obtenção de 0,135 gramas de alumínio a partir da bauxita? Lembra lá que eu falei que a gente obtém alumínio metálico da bauxita? Então aqui nós temos a reação química. A gente tem a bauxita fundida, então nós vamos ter alumínios 3+, sendo reduzido. Então a gente tem essa reação aqui. Alumínios 3+, com 3 elétrons, gerando alumínio 0. Então, para essa reação, eu tenho o quê? 3 mols de elétrons envolvidos. Então, 27 gramas, que é 1 mol de alumínio, vai me gerar 3 elétrons e cada um tem a carga de 96.495, aquela relação de Faraday que eu mostrei na folha passada. Então, para obtenção de 0,135 gramas, eu vou ter um X. Calculando aqui essa regra de 3, eu tenho que X é 482,5 Coulomb. Porém, a questão não me perguntou a carga, perguntou a corrente elétrica, que a gente vai calcular por Q é igual a I vezes T. Então, nós temos que I é igual a Q sobre T. O Q é 482,5 que eu calculei. E o tempo ele me deu em segundos, que aqui é 50. Então, resolvendo essa equação, nós temos que I é igual a 9,6 ampere. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.